Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV flagrantes de irregularidades no transporte de crianças em motocicletas em várias cidades do país. Um alerta sobre leilões na internet. Um golpista foi preso depois de vender o carro de luxo e não fazer a entrega. A polícia prende em Minas Gerais um homem que estava na lista internacional de foragidos. Você também vai ver a principal gráfica que produz bíblias no Brasil atinge a marca de 200 milhões de exemplares. O país é líder mundial na distribuição do livro sagrado. E ainda, um projeto de inclusão oferece dança para cadeirantes. Duas araras de uma espécie em extinção chegam ao zoológico de Brasília. E também tem as dicas para passear de carro com os animais de estimação em segurança e dentro da lei. Quarta-feira, dia 6 de novembro, agora no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV de hoje mostrando uma série de flagrantes de crianças transportadas em motos de forma ilegal, isso em diferentes partes do Brasil. Um perigo que pode causar danos difíceis de superar. 3 pessoas em uma moto, 2 delas crianças, todos sem capacete. Um bebê viajando em pé, apoiado na perna de uma mulher, segurado pela cintura. Outro bebê carregado no colo, deitado. As cenas são no interior do Amazonas. Na Bahia, 2 crianças dividem a garupa, cabeças desprotegidas. Em Belo Horizonte, vários alunos desta escola vão de moto para casa. Desde 2021, apenas crianças acima de 10 anos podem ser transportadas em motos. A infração é gravíssima, mas seu Darcy leva o neto de 6 anos. Rosilaine, o filho de 9. Pela lei não pode, mas a gente não tem jeito, né? Porque é caro o transporte escolar, né? Proibido, é perigoso demais da conta. Precisa para segurar em mim e eu seguro os bracinhos dele debaixo do meu braço, entendeu? O balanço da Secretaria Nacional de Trânsito mostra que até setembro a quantidade de infração por transporte irregular de criança em moto e em carro já representa mais que 60% do total do ano passado, que já foi bem maior que em 2022. Esta especialista em segurança no trânsito explica por que a lei proíbe menores de 10 anos em motos. O risco para estas crianças é muito grande. Pela estatura, elas não dão conta de apoiar os pés nas pedaleiras da moto e também têm dificuldade de se segurar no motociclista. E no momento da arrancada, a motocicleta vai para frente e o corpo do passageiro vai para trás. O risco de você cair da moto é muito grande. Este adolescente luta para recuperar habilidades que perdeu em um acidente de trânsito. Você vai pular por cima dos obstáculos com os 2 pés. Isso, de novo. A lesão neurológica nos primeiros anos pode provocar danos para a vida toda. O sistema nervoso central dessa criança ainda está em construção, então ela ainda tem habilidades a adquirir. Não é como uma fratura, né? Eu engesso, espero um número X de semanas e aí depois eu faço fisioterapia. A gente está falando de um processo muito mais longo, de perda de habilidades que pode ser permanente. Em São Paulo, o Detran está enviando notificações com QR Code para os motoristas que correm risco de perder a carteira de habilitação. Mas com tanta notícia sobre golpe por aí, muita gente ficou com medo de fazer o acesso. E aí o Detran teve que reforçar que o sistema é de verdade. Se você recebeu uma carta do Detran nos últimos meses, pode ter percebido uma mudança. Agora as notificações de que a CNH do motorista está para ser suspensa ou cassada vêm acompanhadas de um QR Code, que leva direto para a página do Detran, que permite ao motorista apresentar um recurso para se defender. Antes, era preciso entrar no site do Detran e fazer um longo caminho. Mas teve gente que ficou desconfiada e foi às redes sociais. Esse morador de São Bernardo do Campo publicou um vídeo achando que era um golpe. Carta cassada, mas não está cassada, pai. É a nova fraude do mercado. Mas não é fraude. O Detran até fez uma postagem nas redes sociais alertando os motoristas para essas mensagens falsas e reforçando que o código é para facilitar o acesso à defesa. Quando se diz que o QR Code ele não é válido, a gente já viu várias histórias dessas. Quando a pessoa faz isso, ela está prestando um desserviço, porque ela vai fazer com que o cidadão ele ou tenha muito mais trabalho para efetuar
a sua defesa, ou ele até mesmo não efetue a sua defesa. E o que o Detran quer, na verdade, é o contrário, é oportunizar para o cidadão para que ele faça, para que ele exerça o seu direito de defesa. Se você tem receio de usar o QR Code, pode fazer o acesso pelo esquema antigo. É só entrar lá no site do Detran, procurar a aba Habilitação e fazer o seu login. Lá tem vários serviços, inclusive a apresentação de defesa no processo de cassação da carteira. E por falar em golpe, mais um caso aconteceu no Rio de Janeiro. Um homem foi preso por fazer um falso leilão. Ele anunciou um Porsche pela internet e uma pessoa pagou R$328 mil, mas não recebeu o carro. A vítima procurou a delegacia e forneceu informações que permitiram a localização de quem recebeu o dinheiro. Diego Evangelista de Souza foi preso. Ele é funcionário da Secretaria de Educação do município do Rio, que enviou nota repudiando o golpe e informando que abriu processo administrativo para demitir o servidor. Nós não conseguimos contato com a defesa do preso. A polícia prendeu no município mineiro de Contagem um homem condenado por estupro. Tadeu Rafael Horta Carvalho, de 33 anos, estava na lista dos procurados pela Interpol, a Polícia Internacional. A repórter Luana Nunes tem os detalhes. De acordo com a PM, ele estava foragido internacionalmente desde o dia 17 de outubro deste ano. Ele foi localizado em uma casa no bairro Morada Nova, em Contagem. No nome, do Tadeu, havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na comarca aqui de Belo Horizonte, pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a polícia, ele, em conjunto com um adolescente, eles teriam convidado uma menina de 15 anos para uma festa no apartamento do Tadeu, onde então ele forneceu bebida alcoólica a ela, até que essa jovem perdesse a consciência. Quando então, ele procurou esse adolescente e os dois cometeram o estupro sem que essa vítima tivesse nem a chance de reagir a esse crime. Nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que disse para a gente que fez uma pesquisa, mas que não conseguiu encontrar nenhum processo relativo a esse caso. E que isso pode ter acontecido por causa do segredo de justiça, já que é um crime contra uma adolescente, uma menor de idade. Segundo também o TJ, o Tadeu Rafael Horta Carvalho, ele deu entrada no presídio o inspetor José Martinho Drummond no dia 5 de novembro. Caminhar pelas ruas tem sido um desafio diário para os pedestres em vários bairros de Belo Horizonte. Tem gente que já anda até se apoiando em paredes para evitar as quedas. As marcas na perna são consequência de um tombo no bairro Funcionários no fim do mês passado. Depois de 3 dias sem conseguir andar, a dona Ana se recupera das dores que também afetaram várias partes do corpo. Ela conta que o passeio estava em péssimo estado, com buracos e pedras soltas. Aos 69 anos, disse que toma muito cuidado ao andar pela cidade, usa calçados adequados, mas desta vez não percebeu os obstáculos no caminho. Eu não uso qualquer calçado, porque eu reconheço a idade que eu tenho, eu sei o que eu posso usar, Então eu estava com esse calçado. E as pedras rolaram embaixo dos meus pés. E você não tem opção, ou passa nas pedras ou no meio dos carros. A queda foi neste trecho na Avenida Bias Fortes, quase com Rua Santa Catarina, perto da Praça Raul Soares, por onde a Maria Eduarda começou a passar mais atenta. Tá bem difícil de sair a pé, andar com cachorro também é um perigo, porque eles podem acabar comendo alguma coisa na rua, prendendo a patinha. Já aconteceu, inclusive, com o meu. E tá um descaso. Aqui já para a direção do Luz já é mais arrumadinho, Mas se vai descendo a direção do centro, aí não é legal, não. Qual é o perigo, Gabriel? Tropeçar, também. Também tem terra no chão, então acaba ficando sujo, Então acumula poça, não é muito bacana, assim. Então, acho que o maior risco é tropeçar e cair e machucar mesmo, Fica difícil. Neste ponto aqui do bairro Céu Azul, os problemas contornam o quarteirão. Agora, por exemplo, começou a chover e aí o barro fica ainda mais escorregadio. Além de muito lixo e entulho, os pedestres ainda precisam lidar com uma placa caída no chão. Placa com poste e tudo.
A dona Maria diz que acha um absurdo não conseguir andar em segurança no bairro onde mora. A senhora falou que passa escorando? Como é que é? Escorando a parede para não cair. Risco de cair, risco de ser atropelado, porque o carro parou para a gente passar, mas o outro já estava cortando o carro que parou, né? Então é muito perigoso. Também tem mato em muitos passeios por aqui. Segundo a Prefeitura, a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana faz manutenção apenas em calçadas públicas do hipercentro de BH. Nas outras regiões da cidade, as calçadas são de responsabilidade dos proprietários dos imóveis. Quem não constrói a passagem de pedestres ou não mantém esse espaço adequado, recebe uma notificação. As mudanças precisam ser feitas em um prazo de 60 dias. Se houver descumprimento, é emitida uma multa. O valor varia de acordo com a irregularidade constatada e pode chegar a mais de R$ 1.500. A Prefeitura informou ainda que faz fiscalizações nesses locais e também atende denúncias feitas pelos moradores. Neste ano, até julho, foram quase 3.300 vistorias, que acabaram com cerca de 2.000 autuações. Em época de chuva, pedaços de árvores também dificultam o trajeto. No bairro Padre Eustáquio, tem galhos em 2 pontos, no mesmo passeio. Para esse arquiteto e urbanista, para o pedestre ter caminho livre, é preciso mais acessibilidade na cidade. A mobilidade acaba sendo uma espécie de primeiro degrau da cidadania. Afinal de contas, a gente precisa desse deslocamento seguro para acessar as nossas principais necessidades cotidianas: o trabalho, a educação, a saúde, a cultura. Por isso é tão importante que uma cidade ofereça uma acessibilidade e uma mobilidade adequada. A Prefeitura de Belo Horizonte é responsável pela manutenção de calçadas na região central e disse que investiu R$ 136 mil entre janeiro e setembro para os reparos nos passeios públicos. O Zoológico de Brasília anunciou a chegada de 2 novas moradoras. São araras de uma espécie rara e em risco de extinção. As 2 araras de testa vermelha são as mais novas integrantes do Zoológico de Brasília. Elas são filhas da Dalila e do Salvador, que já moravam no zoo. Em todo o mundo existem apenas cerca de 800 aves dessa espécie, que é nativa das montanhas da Bolívia. Com apenas 2 meses de vida, as araras nasceram por incubação artificial e estão recebendo o acompanhamento e monitoramento necessários pela equipe do zoo. Como são filhotes de ninho, o processo de crescimento é lento, exige cuidados e, por isso, elas ainda não podem ser visitadas pelo público. A seguir, as dicas para passear de carro com os pets em segurança e dentro da lei. É daqui a pouquinho. A Bíblia Sagrada atingiu hoje a marca de 200 milhões de exemplares impressos na principal gráfica especializada nesse livro. Fica em Barueri, na Grande São Paulo. Um livro com escrituras registradas há mais de 2.000 anos. Católica, ortodoxa ou protestante, a Bíblia é considerada a maior representação da fé cristã. Um livro que foi escrito por mais de 40 autores diferentes, em épocas diferentes, assim, e um livro que tem uma linha geral muito clara, apontando aí o plano de Deus para a humanidade. É o livro mais lido da face da Terra. É o livro mais publicado, mais traduzido para centenas de línguas, mais amado, infelizmente também o mais odiado. No mundo só existem 3 centros de produção de Bíblias: na Coreia, Colômbia e no Brasil. Nosso país é o líder do ranking de distribuição. Só em 2023 foram 3.200.000 exemplares. Esse aqui em Barueri é o Centro de Produção da Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 1948. A produção aqui é rápida, bastam 3 segundos para que um exemplar de 1.200 páginas, como esse, fique pronto. Ao final do dia, mais de 30.000 Bíblias em 84 idiomas são distribuídas. E hoje a sociedade comemora um marco histórico, o recorde de 200 milhões de Bíblias produzidas.
mais de 100 países nós enviamos Bíblias em mais de 80 línguas diferentes. Vai para famílias, vai para indivíduos, vai para pessoas que têm conflitos, às vezes, por exemplo, dificuldades com dependência química, vai para gente na prisão, vai para gente nos hospitais. Então, vai para as mais diferentes situações. As escrituras que compõem a Bíblia foram escritas em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Por isso, foi produzida uma edição especial nas línguas originais, que contém também 2 versões em português. Sobre as diversas interpretações dadas para a Bíblia, o teólogo explica que a essência não muda. A nossa língua é viva. Então, palavras que significavam alguma coisa lá atrás, quando chega aqui, já não significam mais. E a palavra, então, ela nasce, ela se desenvolve, ela muda de sentido e ela morre. Mas aquilo que está lá no original permanece para sempre. O exemplar em braille para pessoas com deficiência visual também é produzido aqui. Corresponde a 1,5 metro de papel impresso e é distribuído gratuitamente para as associações. Versões na língua indígena e em outros dialetos também são feitas aqui. Eu diria que é a palavra mais importante da Bíblia, é amor. É porque as pessoas, elas devem amar umas às outras. Então, toda vez que uma Bíblia é entregue para alguém, é um ato de amor, um ato de solidariedade com a outra pessoa. A campanha de Natal dos Correios está aberta e o repórter Geraldo Becker conta pra gente como estão as adoções no Distrito Federal. Olha só quem está do meu lado, Papai Noel dançante, fazendo a dancinha para atrair, né, os ajudantes, né, os padrinhos das cartinhas. A gente tem algumas aqui, ó, vou tirar esse suporte, porque a expectativa dos Correios é receber 11 mil cartinhas. Por exemplo, aqui, Papai Noel, gostaria de ganhar um ursinho de pelúcia para eu dormir abraçadinha com ele. Feliz Natal. Tem outras aqui também, ó. Querido Papai Noel, o meu sonho é ganhar de presente uma boneca. A pessoa ela pode ser um padrinho corporativo, ela pode ser um padrinho social e também pode ser um padrinho avulso. O padrinho corporativo é quando as empresas ou instituições adotam uma escola inteira. E elas já adotaram? Algumas instituições já adotaram, né? Algumas empresas. E também tem um padrinho social, que é quando a pessoa vai num ponto de apoio e adota uma cartinha ou vai no blog dos Correios e adota uma cartinha. E tem o outro padrinho também, que é o avulso, que ele pode trazer o presente e a gente ajusta esse presente àquele pedido daquela cartinha que está ainda sem adotar. O número desse ano já é maior do que do ano passado de pedidos aí para o Papai Noel dos Correios? Sim. Ano passado, no Distrito Federal, aqui em Brasília, a gente contemplou 7 mil cartinhas. Todas as cartas foram adotadas, todas foram presenteadas. A meta para esse ano é a gente superar 11 mil. Até quando eu posso apadrinhar uma dessas cartinhas? As cartinhas elas podem ser encaminhadas para o Correio até o dia 5 de dezembro e até o dia 9 de dezembro é o período para as pessoas entregarem os presentes que adotaram. Tem muita carta ainda para ser apadrinhada? Temos bastante, mas muitas cartas também já foram adotadas pelos padrinhos corporativos, como o Ministério da Comunicação, a Receita Federal, o próprio edifício sede dos Correios com o presidente nosso Fabiano, a Superintendência dos Correios aqui de Brasília também já adotou uma escola. Então, assim, já existem muitas cartas adotadas pelos padrinhos corporativos. Você também pode participar em qualquer estado do país. Vai lá no site dos Correios ou numa agência para adotar uma cartinha e ajudar uma criança a ficar feliz no Natal. Uma exposição sobre moda brasileira revela a evolução do estilo das roupas usadas no país entre as décadas de 1960 e 2010. Uma imersão entre estilos que te levam para uma viagem no tempo. Olhar para trás, olhar para esse passado é também uma nova forma de criar novos futuros. A exposição, que homenageia a história e a diversidade da moda nacional, apresenta uma pluralidade de inspirações, como o uso de estampas psicodélicas, das cores vibrantes, formas geométricas e o empoderamento da individualidade que fizeram sucesso nos anos 60 e que estão novamente virando tendências nos dias atuais. Ela não conta só a história da moda brasileira, ela conta também um pouco da história da cultura e da história do Brasil. E isso, para públicos que a gente recebe, públicos de escola, de projetos sociais, é uma grande oportunidade de elaborar
culturalmente, como viemos parar onde estamos hoje. A mostra recebe jovens talentos da moda, como o designer Érico Valença, que desenvolveu roupas com modelagem inspiradas na era da corrida espacial. Eu trabalho com moda mesclando com ficção científica. E eu desenvolvi 2 looks que remetem a essa década com um olhar contemporâneo. A exposição vai muito além da roupa como uma simples vestimenta. Ela mostra como a moda é o reflexo da cultura, revelando a identidade de cada um e os valores da sociedade em que vivemos. Como o movimento estudantil, que foi um dos principais movimentos contra a ditadura militar, então esbarra isso diretamente em questões sociais e políticas, né? Nós temos também um movimento cultural como o movimento da Tropicália, que aconteceu mais no final da década de 60, mas que trouxe uma renovação para a música brasileira, reverbera nas artes e nos estilos de vida também, nos modos de vestir, né, o que de fato traz essa referência também para a moda. A exposição vai até o próximo domingo no Museu A Casa do Objeto Brasileiro, na Vila Madalena, em São Paulo. Um projeto de inclusão social oferece dança para pessoas que usam cadeiras de rodas. Um ambiente de acolhimento e superação que diverte, melhora a autoestima e cria novas amizades. Grupo aquecido. É sinal de que vão começar a riscar o salão. O Eduardo, de 38 anos, tem paralisia cerebral. Ele não perde uma aula. E ele veio ao mundo com a dança porque ele mesmo cavou esse mundo dele. Muitas pessoas veem o Eduardo e tomam isso como um impulso. E falam para mim, eu faço isso porque eu vejo a força do seu filho. Ele é uma força que vem da terra junto com ele. Para entender melhor a necessidade de cada aluno, uma das professoras passa a aula inteira aqui, sobre 2 rodas. Dessa maneira, os alunos se sentem acolhidos e descobrem na prática que a dança pode sim ser para todos. A ideia de eu ficar na cadeira, a gente acaba revezando sempre, eu junto com a Letícia. Só que a ideia é justamente tirar das palavras e mostrar para eles o quanto é possível a gente dançar na cadeira. Então, tudo que a gente fala, a gente mostra. A gente sai das palavras e vai para o visual, além da gente tentar deixar o mais próximo possível deles, eles verem que a gente consegue fazer as mesmas coisas que eles, da mesma forma que eles vão conseguir fazer a mesma coisa que a gente. Cada turma tem capacidade máxima de 30 alunos. São 8 meses de curso para crianças, adolescentes e adultos. Quem não se movimenta por meio de cadeira de rodas também pode se inscrever gratuitamente. O nosso principal objetivo também é incluir as pessoas sem deficiência e trazer uma reflexão de que a gente também precisa ser inclusivo para que eles possam participar também, né? Então, é um lugar que os alunos se sentem muito acolhidos. Quando a gente vê o outro conseguindo, a gente gera representatividade. O projeto existe há 12 anos. Por aqui, passaram centenas de alunos que entraram nessa aventura da dança e não pararam mais. Encararam até os palcos. Durante a pandemia, as aulas presenciais precisaram dar uma pausa, mas eles não deixaram de trocar experiências. A gente teve a oportunidade, através de um edital, de montar um espetáculo online, né, onde cada um dançava, eram danças de pares, só que cada um dançando na sua casa, e a gente, através da edição, né, colocou todo mundo dançando junto. O fato de usar uma cadeira de rodas para se locomover, isso não pode ser impeditivo. A gente acredita que todo mundo tem as suas características e aprender a lidar com elas. Há mais de um ano com o grupo, a Cláudia não tem dúvidas de que se inscrever no curso foi a melhor forma de romper barreiras e conhecer pessoas. Vai mais do que o esporte, vai mais do que uma apresentação. É como se fosse um processo terapêutico até, né? E é incrível as amizades que se faz. Estou aprendendo que a dança de salão é um compartilhar momentâneo. Quando eu estou dançando com você, nem conheço você, mas eu estou compartilhando com você. Então a gente está vivendo aquele momento e está se divertindo.
E a gente encerra o Brasil TV de hoje mostrando os cuidados necessários no transporte de animais de estimação nos carros. Regras da lei para a segurança dos pets e das pessoas no veículo. A reportagem é da Camila Guimarães, que apresenta para a gente uma companheira bem especial. Para essa reportagem, quero te apresentar a melhor, a mais linda modelo felina. Nina, 5 anos de pura beleza, gata macia, companheira. Nina é um dos amores da minha vida. Para passear com ela a pé é super fácil, mochila firme de transporte e pronto. Mas quando chega o dia do veterinário, a gente vai de carro e com todo cuidado. O cinto de segurança prende na alça da mochila de transporte, que é feita de material resistente. Nina vai bem presa no banco de trás e confortável dentro do espaço dela. É uma segurança e uma exigência do Código de Trânsito. No carro, os animais de estimação não podem ir soltos, nem no banco da frente, nem no banco de trás e muito menos no colo do motorista, senão é multa. E podem ser 3 tipos de multa. A infração mais comum aplicada é justamente essa, artigo 252 do Código de Trânsito. Animal solto no banco do passageiro ou no colo. Infração média, 4 pontos, multa R$ 130. Se o veículo for uma caminhonete e o cachorro estiver solto na caçamba, vale o artigo 235, infração grave, 5 pontos, multa de R$ 195 e retenção do veículo. E dependendo da situação, se o animal estiver solto, agitado, se movimentando muito no carro, gerando insegurança ao condutor, o motorista ainda pode ser multado com base no artigo 169, infração leve, 3 pontos, multa R$ 88. Em 2021, foram 400 infrações no DF. Em 2022, 388. Ano passado, 360 motoristas foram multados pelo artigo 252. E este ano, de janeiro a setembro, o Detran já aplicou 227 infrações. E para tentar diminuir essas infrações, o Detran vai lançar em novembro um livro infanto-juvenil educativo, falando sobre esse tema, como transportar de forma segura os pets nos veículos. A melhor forma é na caixa de transporte presa ao cinto. Mas os cachorros podem usar cinto apropriado, com coleira peitoral, fixado no cinto de segurança do carro. Aline Campos é uma das escritoras do Detran, fez uma pesquisa e foi atrás dos pets mais comuns no DF. Qual a maneira certa para cada um? Para transportar os cachorros, existem vários portes e vários equipamentos de segurança. Então, devemos utilizar aquele adequado para o porte do seu cão. Como transportar gato? Porque gato não gosta de coleira. Bom, na caixa de transporte, ela rígida é melhor. O gato se sente mais seguro ali dentro. Também afixada no cinto de segurança no banco traseiro. Nunca solto? Nunca solto. Dessa forma, a gente evita acidentes, evita infrações também, né, diante do Código de Trânsito brasileiro. E a gente quer que todos cheguem seguros ao seu destino. Atenção, motociclistas, na moto não pode de jeito nenhum. Moto nunca, nem numa mochilinha, nem numa caixinha de transporte, nada. Bárbara é mãe do Snow, Darth Vader e da princesa Leia. 3 cachorrinhos adotados. Na hora de passear de carro, eles vão de coleira peitoral e tudo amarrado no ponto do cinto de segurança do carro. Nós não queremos, eles são os amores da minha vida, são tudo para mim. E eu não quero que eles se machuquem. Eles ficam mais seguros, qualquer freada brusca correria o risco deles serem jogados para frente. E eu acho que é uma segurança para o motorista também, né? Porque aí eu fico mais tranquila, porque se eu freio e eles estão soltos, eles podem, inclusive, causar um acidente, né? Então eu acho que é amor, é segurança, é carinho, conscientização, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.